Boa tarde, é um prazer estar com todos nessa manhã. Espero que todos estejam bem. Nós aqui na nossa região, na região sul, recentemente aconteceu em alguns lugares aí uma verdadeira devastação, né? Temporal muito sério, abalou as estruturas de algumas cidades aqui próximas da gente, Ubiratã, Janiópolis. A gente teve notícia aí de ventos de até 120 km por hora. Foi uma situação bem complicada. Aí, falando sobre o endividamento rural, estou aqui com a minha esposa, me assessorando em algumas coisas. A gente resolveu transmitir simultaneamente na nossa página aqui pessoal e também na página do Grupo Seagro, né? Então, várias casas foram devastadas aí, né? Várias árvores caindo. Eu tenho um irmão que mora na praia, na Itapema, Balneário Camboriú. Foi muito complicada a situação. Aqui nós estamos com frio agora de 9 graus, né? O tempo falou diretamente da nossa sede aqui de Cascavel, no estado do Paraná. Você já pode ir falando aí de onde você é, né? A gente vai cumprimentando os amigos aí, a Sabrine, a Camila, que está sempre conosco, a Jane, o Wilter, né? Muito obrigado pela participação de todos. Nós temos aí o Rodrigo, que já estamos aí em vias de fazer um lançamento dos nossos cursos, e é para isso aí. O Wilter está tranquilo lá em Goiânia, né, Wilter? Deve estar seus 30 graus aí, né? Primavera do Leste, tem um Andrezão. Legal, André, o Ítalo. 9 graus aqui, Ítalo. Aí o Gabriel do Vale entrou, legal. Paula, Guaíra, que legal, Paula. A doutora Raula, nem vou falar nada da doutora Raula, né? Uma amigona de longa data. Acho que se ela tivesse me dado emprego na época do Banco Itaú, não sei se eu tinha virado advogado, né? Então foi bênção, viu, Raul? Você não ter me dado emprego naquele dia, tá? Grande abraço aí. Nós estamos aqui enfrentando um semi-lockdown, né? O nosso governador aí, o Ratinho Júnior, devido à alta de 79% dos casos, né? 79% dos casos aí de transmissão do Covid. Então, nós estamos aí com, 40 graus na sombra, hein? Então, misericórdia. Que inveja, hein? Então teve uma alta de quase 80% da mortalidade, da transmissão de casos nesses últimos dias. Então resolveram aí fechar. Só respondendo aí o Gabriel, vai ficar salvo assim, Gabriel, tá? As pessoas que forem interagindo conosco aqui, a gente vai fazer de tudo para ir respondendo na sequência as perguntas que forem surgindo, né? Então, assim, o Dr. Luiz está aí na Seagro, né, Luiz? Satisfação. Nai Jimenez, oi, Nai. Dr. Paulo aqui do grupo. Queridos, então, assim, por que essas lives nós vamos fazer elas aí 2, 3 por semana? Eu vou contar a história de como surgiu a nossa missão aqui do Grupo Seagro. Eu sou advogado há aproximadamente 15 anos, milito na área do direito bancário há mais ou menos 13 anos, já advogamos em mais de 12 mil processos contra instituições bancárias, né? Recentemente, nos últimos 5 anos, nós entramos no agronegócio de cabeça, 4, 5 anos nós estamos no agronegócio. Então, assim, eu quero contar hoje um caso prático que remete ao nosso primeiro caso prático aqui do então Rogério Augusto Advogados, e a gente criou depois o Grupo Seagro para ter essa extensão. Obrigado, doutora Raul, bondade sua, querida. A gente criou a extensão do Grupo Seagro para ter, já pensando no futuro próximo, de ter parceiros e criar uma grande legião de filiados, né, de aliançados à nossa missão. Qual é a nossa missão? Qual é a minha missão como profissional advogado? A minha principal missão e a maior missão é ajudar o maior número de produtores rurais a conseguir arcar com os seus débitos, né, junto às instituições bancárias. Nós temos hoje um endividamento rural brasileiro, ele passa de 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais. E quando foi feita
quando foi feita a securitização lá no passado, pra você ter uma ideia, como funciona e como o nosso produtor, o nosso público-alvo, ele em sua grande maioria, uma pessoa extremamente honesta e trabalhadora e competente naquilo que faz. Quase não existe a inadimplência da securitização, hoje está em torno de 25% mais ou menos, né? 20%. Isso é muito baixo frente ao tamanho dos reveses que o agricultor tem sofrido ao longo da sua atividade. Então nós começamos isso por essa missão. Nós queremos alcançar o maior número de produtores a nível de Brasil que nós pudermos. Ok? Então assim, eu vou começar falando, Luiz, legal, comissão da OAB, Minas Gerais, show de bola. Galera, eu vou respondendo mais, para mim é um prazer ter todos vocês, vão entrando aí, vão mandando as perguntas com o tempo. Tiagão lá de Londrina, satisfação enorme, Tiagão. Então assim, como que a gente entrou nessa advocacia? O que me chamou a atenção nessa área do agronegócio, especificamente quando a gente fala em advocacia do agronegócio, isso é interessante você definir, é uma espécie, o agronegócio é gigantesco. Eu estava falando com o Chico Graziano, não sei se alguém assistiu a nossa entrevista no Portal Terra, saiu como matéria de destaque, um debate muito legal, né? O Chico ele tem uma visão, e a visão que é passada hoje, a visão geral de uma pessoa que não está envolvida, principalmente com o pequeno e o médio produtor, e eu falo pequeno, aquele que deve até 500 mil reais, né? O médio, aquele que deve até 5 milhões de reais, e o grande, né? O grande produtor hoje, nós atendemos produtores do estado do Mato Grosso que devem 110 milhões de reais, 140 milhões de reais. São números assim vultuosos e que merecem atenção, né? Merecem a nossa atenção. E ele falava, poxa, mas o agronegócio hoje, as exportações do Brasil cresceram 18%, legal. E eu digo assim que os grandes produtores, muitos deles não dependem muitas vezes do financiamento rural. Muitos deles plantam com recurso próprio, muitos deles têm influência já de longa data e conseguem financiamentos, muitas vezes juntamente ao BNDES, a hora que quiserem, a hora que querem, o que não é a realidade do pequeno e o médio produtor rural. O pequeno e o médio produtor rural são pessoas assim extremamente sofridas e eles vêm sobrevivendo ao longo do tempo da atividade. Porque você pega um produtor de pequeno, médio porte, ele perde uma safra, perde 2 safras, perde 3 safras, dependendo do tipo de renegociação que ele fizer com a instituição financeira e com a cooperativa que forneceu os insumos para ele, ele quebra. Ele já não tem mais patrimônio para pagar essa dívida. Então, queridos, a gente vai falar exatamente sobre isso. Nós, aqui do Rogério Augusto Silva Advogados, nós prestamos assistência jurídica para o Grupo Seagro, que é especialista em renegociações, e são duas coisas totalmente diferentes, né? Nós temos a fase administrativa, que é a participação dos comitês em renegociação de dívidas rurais, que eu oriento desde já a todos, né? A fase administrativa é uma fase extremamente importante da negociação. É onde você começa a ter o relacionamento desde a agência, que já vai remeter você a uma superintendência regional, estadual, enfim. E essa fase é extremamente importante porque, dependendo do manejo dessa fase, você consegue resolver o problema do seu cliente muitas vezes sem precisar entrar com ação, né? A gente vai falar disso, né? E o nosso primeiro caso aqui de solução de conflitos nessa área, nós conseguimos resolver sem entrar com qualquer tipo de demanda jurídica. Aí a necessidade da criação do Grupo Seagro. Você vai conseguir resolver isso, né, tendo junto essa assessoria junto ao teu escritório, a tua assessoria do agronegócio. Você tem que ter um perito judicial. A gente possui aqui um perito judicial para fazer esses cálculos, análise dos contratos, principalmente quando envolve vários contratos, né, aquelas operações mata-mata. Existem também no agronegócio, tá? Só para resumir, nós começamos a advocacia advogando para empresas na área do direito bancário, advogando para pessoas normais, consumidores finais de crédito de banco.
Depois enveredamos com o agronegócio, onde assim é uma advocacia extremamente rentosa, rentável, com assim valores muito altos de dívidas, né? Mas assim, isso deslumbra no primeiro momento, mas se você pensar em apenas nessa rentabilidade, é muito complicado. Nós fazemos isso pelo dinheiro também, mas a nossa missão maior é ajudar o produtor a sair do problema. E muitas vezes nós ficamos até meia-noite aqui pensando e despachando agora virtualmente com desembargadores, com juízes, para que a gente possa dar. Geralmente o cara já está com problema de perda, na iminência de perder um patrimônio, perder uma fazenda e alienação fiduciária. Então, assim, é um trabalho extremamente desgastante, mas que tem uma recompensa no final extremamente boa, extremamente grande, principalmente pela nobreza desse trabalho, ok? Então eu vou começar relatando como nós entramos nessa área, né? Como nós entramos, como que surgiu o agronegócio para o Rogério Augusto Silva da Silva, que está aqui nessa tarde. Olha só quanta gente aí legal. Vamos falando aí, gente, de onde vocês são. Léo Fulador, Jean Domingues, doutora Olímpia, prazer, né? Aqui o produtor rural de pequeno e médio porte com certeza precisa de ajuda para a estruturação. Isso mesmo, MKS Connection, isso aí. Alane Gonçalves, legal, Camila. Gente, então assim, eu advogava para um técnico agrícola muito bem, na verdade, um engenheiro agrônomo aqui da região, especialista em fazer laudos de perda de safra. E ele tinha um problema sério com o Banco do Brasil, mas esse problema dele não envolvia crédito rural, envolvia crédito rural, mas o Banco do Brasil, no caso, na época, tinha transformado esse crédito rural em crédito comercial. E ele não tinha me falado nada disso. Chegou a execução, e eu vi lá a execução dele. Ele falou, cara, isso aqui tem que embargar. E conversando com ele, né, dando uma olhada no contrato, eu falei, bicho, mas isso aqui é o seguinte, as taxas estão mais ou menos de acordo, né? A situação aqui ela é uma situação, o banco adotou a taxa média de mercado, a capitalização tá bem prevista aqui, que é mensal. Nós temos que ver a ficha gráfica, se ela não foi aplicada. Ô, louco, Pereira Barreto, legal, Devanir, legal. Tem que ver se essa taxa, essa capitalização não foi aplicada de maneira diária, e isso é ilegal, né? A capitalização estava só pactuada mensalmente. E aí fomos tomar um café e tal, ele veio até o escritório e a gente foi conversando. Aí ele falou assim, cara, mas isso aqui é um custeio que eu tinha, que não sei o quê. E eu não tinha noção nenhuma, amigo, doutores que me assistem, produtores, eventuais produtores. Aí o Fábio, Belém do Pará, Fabião, legal. Eu com um nome desse aí, Fabião, nós somos tudo cristão aqui, ó. Tá melhor que eu tô hoje, viu? Fábio T. Jesus, legal, show de bola. E aí eu falei assim, cara, isso aqui deve estar errado, porque, veja bem, um contrato comercial com parcelas mensais. E ele falou, não, isso aqui eu tinha animais que eu perdi, né? Eu perdi por brucelose, se não me engano, e deu um surto de brucelose de mastite aqui na nossa região. E eles pegaram e fizeram esse negócio aqui. O valor era 350 mil, 400 mil, e o endividamento dele, na verdade, a execução era 890 mil reais. E eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa com as situações e já vi de cara que aquilo não era legal, né? E assim, naquele momento, já com o relacionamento que nós tínhamos em relação aos bancos são mágicos, o André é um brincalhão. São, né, André? Só peladeiros. E aí eu peguei e dei uma ligada na superintendência, no caso, e já tive um respaldo assim extremamente rápido, de uma proposta de acordo muito rápida, e aquilo me chamou a atenção. Eu falei, cara, mas qual é a ilegalidade disso aqui, né? O que está acontecendo? Palmas, Tocantins, Araçatuba, que benção, que legal. E aí eu fui falando, né, fui vendo com essa atendente, ela não abriu o jogo. Eu falei, cara, eu vou ter que dar uma pesquisada. Veja bem, eu não tinha noção de nada, gente, veja. Eu estava pensando se eu ia assumir aquela causa, porque veja bem,
Na iminência, muitas vezes, você que tem o teu olhar focado apenas na grana, né? Uma causa de 890 mil reais, você já foca ali no valor dos honorários, não é isso. Se você não tiver qualificação técnica, ao invés de você ajudar o teu cliente, você vai causar um novo problema para ele, né? Então essa sempre foi a minha grande preocupação, em a gente chegar e assumir algo que você possa realmente dar um respaldo para a pessoa. Geralmente o produtor é uma pessoa extremamente calejada com tudo isso. E aí eu fui pesquisar e descobri algumas situações, dentre elas que o crédito rural, ele, em hipótese alguma, pode ser prorrogado ou renegociado com crédito comum, né, em cédula de crédito bancário normal. E aí resolvi rapidamente aquela situação, fizemos um acordo rapidamente, e aí vem o primeiro caso real do nosso escritório que eu vou relatar agora. Esse cara, meu amigo, ele tinha um compadre dele, eu acho que eles são muito, é compadre ou parentes, assim, tipo tio, alguma coisa assim. Ele falou, rapaz, ele está com o mesmo problema que eu tenho. E eu, pronto, né, já virei advogado, já com frio na barriga. Falei assim, já virei advogado do agronegócio, né? Já virei advogado e produtor, mas assim, sem entender muita coisa. Estou falando para vocês de idos aí de 4 anos atrás. Cheguei na propriedade, marcamos, né, de eu ir até a propriedade para ver a questão desse parente do meu cliente, então. E quando cheguei lá, me deparei com uma situação bem complicada. Esse nosso cliente, na verdade, parente dele, que não era cliente ainda, depois se tornou nosso cliente, ele tinha feito um custeio pecuário com uma taxa mais ou menos de 5,70 ou 6,70 ao ano para compra de animais. A atividade principal dele era uma atividade de leite, né? Ele tinha lá a leitaria dele, tirava, na época que ele contraiu o financiamento, na base de 38 mil litros ou 40 mil litros de leite mês. Construiu lá o freestyle e financiou vários animais para aumentar o seu plantel. O que aconteceu? Na reforma disso tudo, ele colocou piso em vez de lodo, tirou os animais do lodo, do barro e colocou no piso, né? Já teve um problema seríssimo de casco de cara, teve um problema assim seríssimo, onde os animais deles, devido a esse problema de casco, começaram a deitar, começaram a ter problema, alguns vieram a morrer, outros ele teve que vender para o açougue, por uma situação ali de, sei lá, 3, 4 mil reais por animal. E aliado a isso, aquele surto de mastite e brucelose que deu na região do meu cliente, alcançou a região dele. Ele teve uma perda de animais de quase 70%, amigos. Veja bem, 70%. Os animais dele, a produção dele de 40 mil litros de leite mês veio para 17, 18 mil litros. E ele, uma pessoa muito ingênua, né, chegou no banco para vencer os custeios, né? Ele já vinha avisando o gerente que os custeios iriam vencer, que ele não iria conseguir pagar as parcelas. E ali eu acho que eram parcelas semestrais, se não me engano, ou trimestrais, uma coisa assim. Aí, quando venceu isso, ele chegou na agência. Veja, o meu cliente, esse cara, ele tinha conta no Banco do Brasil desde 1976. Ou seja, 40 e tantos anos de conta no banco. Veja bem a situação desse cidadão. E aí, ele falou assim, amigo, eu não consigo pagar isso aqui, como é que eu vou fazer? O que o gerente fez? Pegou o débito dele, de 470 e poucos mil. Veja bem, olha o tamanho da bomba. Fez um crédito pessoal para ele com taxa de 2,8% ao mês, né? Ou 3,8%, uma situação assim. Eu procurei achar aqui, mas não consegui achar a toque de caixa. Eu sei que a dívida dele, queridos, essa dívida foi para aproximadamente R$1.100.000. Um pequeno produtor de leite aqui da nossa região. Veja bem, R$1.100.000. De 400 e poucos mil, não dava 400 mil, acho que 380 mil, uma coisa assim. E olha a conversa, ele falou, ó, assina isso aqui, né? Que daqui 60 dias eu vou providenciar para você um novo custeio, e tá tranquilo. Você reativa daí o seu crédito rural e tudo mais.
E o nosso cliente, esse cliente que eu estou te falando, ele aguentou pagar ainda 7 parcelas. Tirando, volto a dizer para vocês, aquela quantidade de leite que eu te falei. Não dava 20 mil litros mês. Se endividou total, gastou todo o limite de cartão de crédito, gastou todo o limite do supercheque que ele tinha. Quando ele me chamou para ir na propriedade, eu cheguei na propriedade, o endividamento dele não condizia com a capacidade econômica, você via de cara. O cara morava numa casa de madeira, uma pessoa que tinha um funcionário, né, cuidava de uma senhorinha de 90 anos, ele e a esposa, o filho fazia medicina numa faculdade estadual de Santa Catarina, estava no último ano de medicina. O meu cliente, um senhor de mais ou menos 55 anos, nunca tinha ido visitar o filho, não conhecia a praia, a atividade, ele nunca tinha saído da propriedade, a não ser para ir para o Rio Grande Amado visitar o pai e a mãe de vez em quando, né? Então ele nunca conhecia, nunca tirou uma férias na vida. E eu falei, olha, amigo, eu não sei como te ajudar, mas eu vou aprender. Falei assim para ele, porque isso está tudo errado, não pode estar certo toda essa situação. Uma dívida saltada de 400 mil para quase 1.200.000 é totalmente assim, num período de 6 meses, veja bem. E aí ele foi novamente, orientei ele assim, novamente lá na agência, tentar fazer uma composição amigável com o gerente. Quando ele chega, adentra a agência do Banco do Brasil, ele muito simples, o gerente falou, viu, o que você veio fazer aqui? Ele estava atendendo 2 pessoas e ele estava aguardando. Não, vim ver se tem como a gente prorrogar essa parcela, porque, né, o produtor sempre vai tentando levar a vida dele certa. Tudo que ele não quer ficar com o nome do Serasa, é envolver tiavalistas no negócio, envolver o nome de terceiros responsáveis ali pela dívida dele. Ele falou, vai lá, venda aquele resto de vaca que você tem lá por 1.500 pila cada uma e me pague. E isso foi o que o gerente falou para ele. Tem uma água para mim, gente. Foi o que o gerente falou para ele na cara dele. Você imagina um cara com as mãos, parecia muito mais grosso que os meus pés, de tanto trabalhar, acorda, sei lá, 3h30, 4 horas da manhã para tirar leite e aquilo vai o dia todo dessa maneira. E então eu fui fazer o meu primeiro curso, né? Fui fazer o primeiro curso do agronegócio com uma pessoa fantástica na época, né? A doutora Odara, que nos assiste aí, a doutora Odara, do Direito do Veagro, uma pessoa fantástica. O Rodrigo, na época, era um dos palestrantes também. O Diogo Goulart, se não me engano, lá de Abelardo Luz, uma pessoa maravilhosa do Estúdio Fiscal. Fiz, né, saí daqui de madrugada, à noite, amanheci em Porto Alegre e fui fazer um curso que remetia às execuções. As execuções nessa área de direito do agronegócio. Cara, mas você fazer um curso é um pouco complicado, porque 1 curso, 2 cursos, 3 cursos não vai te dar um respaldo que você precisa para resolver um problema dessa magnitude, né? Então, eu procurei me envolver com profissionais que são escassos, muito escasso o profissional que milita nessa área, né? E tem resultado, porque assim, quando eu estou doente, eu tenho 3 meninas, na verdade tenho 4 mulheres em casa, minha, mais 3 e uma cadela, para vocês terem uma ideia. O público feminino é total lá em casa, eu sou o único homem lá dentro. Então, quando eu tenho que levar alguém no médico, eu vou procurar o melhor médico, vou procurar os resultados que ele tem. E foi assim, né? E foi assim que eu conheci o Dr. Lucas Canassa, né? O Dr. Lucas, que é o diretor jurídico hoje do nosso grupo. E o Dr. Lucas é uma pessoa que, desde a faculdade, o primeiro ano da faculdade, ele entrou um dos maiores escritórios do agro e estava insatisfeito lá e gostaria de fazer alguma coisa junto. E eu creio muito no poder de Deus e no poder das missões, né? Todo mundo que tem uma energia boa, tentando solucionar o problema das pessoas, elas, de alguma maneira, elas se unem e as coisas começam a andar. O Dr. Lucas, então, veio trabalhar conosco, né? Eu peguei todos aqueles contratos, notifiquei, volto então para o negócio. Não deu certo, ele passou aquela vergonha lascada, né? Voltou, me ligou contando tudo isso, eu notifiquei o banco, né? Peguei todos os contratos, pagamos lá uma taxa para o banco enviar alguns dos contratos,
Muitos eles não enviaram, a ficha gráfica não enviaram. Eu fui até a matrícula do imóvel e tinha vários contratos ali atrelados. Peguei uma profissional aqui de Cascavel, que hoje é uma das mais renomadas aqui. Nós temos 2 peritos, os 2 são peritos judiciais, ou seja, não é que eles tenham uma fé pública, mas isso é muito importante, né? Isso, a doutora Gabriela também, uma excelente pessoa, fantástica, uma pessoa maravilhosa, bem lembrado. E aí peguei essa profissional e fiz uma perícia, né, uma auditoria nesses contratos. Já vimos várias irregularidades, além do que esse contrato ele nunca poderia ter sido renovado dessa maneira, né, saindo de um juro de 5, 6 ao ano para 3 ao mês. Isso aí é totalmente ilegal. E montei como se fosse um processo, né, mas um processo então administrativo, né, com todas essas ilegalidades, um laudo assinado por esse perito com portaria do Estado do Paraná, ou seja, um perito que muito bem recomendado, porque você como perito judicial, como o juiz muitas vezes não faz conta, né, ele não tem muita noção de matemática e quanto vai dar isso, quando ele vê que o perito possui uma portaria de nomeação do Estado do Paraná, do teu estado, isso prescinde de ser uma pessoa extremamente correta, porque tem muitas pessoas que ludibriam o judiciário apresentando cálculos, e muitos bancos fazem isso, apresentando cálculos astronômicos que não têm respaldo nenhum, né? Então, enviei e logo a superintendência do banco me chamou, né? Me chamou para fazer um acordo. Primeiro, queriam me conhecer, porque não tinham visto ainda aquela modalidade de negociação. Olha, por isso que eu falo para você, querido, aprenda, a não ser que você não tenha tempo para fazer a execução, esteja rodando 2, 3 dias para embargos, aí mete ficha, vai ser, embargos vai ser, nós vamos discutir sobre embargos para frente, mas eu estou te falando, se você tiver tempo, cara, em sua grande maioria, as superintendências estão ali para resolver o problema, né? A superintendência, tanto do Banco do Brasil, Bradesco, os fomentadores de crédito rural, Sicredi, elas estão ali, elas querem resolver. Então, exaure aí a questão administrativa, porque muitas coisas você pode solucionar no administrativo. E eu vou te contar o deslinde dessa história. Chegamos num resultado extremamente importante. Ficava ali 470 mil reais, uma coisa assim. 470 mil reais. Né? Com todos os juros de atraso, pra você ter uma ideia. Quando acontece o vencimento da obrigação de crédito rural, os juros demora que o banco pode cobrar de você, produtor, e isso é bom que você anote aí, querido, 1% ao ano, tá? Os juros máximos remuneratórios de crédito são 12%. Então, eu trouxe tudo isso dentro da jurisprudência pacificada e montei todo esse laudo, todo esse processo administrativo. Com 4 dias, doutor Guilherme, é um prazer tê-lo aí, tá? Gosto muito de você, não só porque você é gremista, mas por muito mais pagar um churrasco lá em São Gabriel para nós, tá? Então, assim, montei todo esse processo, né? Eu contei a história que havia acontecido particularmente com aquela família, né? E eu contei exatamente o contexto de toda aquela situação, o vexame que isso tinha acontecido, porque eu ia representar aquele gerente criminalmente também, e ele me pediu que não fizesse isso, né? Então ele falou, olha, se só me dá o prazo de 10 dias, me falou dessa maneira, eu vou levantar todos os contratos e vou adequá-lo, né? Vou adequar todos no contrato antigo, contrato primário, e vamos aplicar os índices jurisprudenciais normais. Resumo, só para vocês entenderem. Essa família que quando eu conheci, estava sem crédito nenhum. O nome do Serasa, não só o nome, estava o nome do patriarca, da matriarca, da vozinha, né? Do filho mais velho, do filho do meio, e de mais 4 avalistas. Eram 9 pessoas que estavam com o nome do Serasa sem crédito algum. Né? Já na época, e os outros avalistas não eram do leite, era do plantio, iam precisar do crédito dali 15 dias, ia expirar todo o prazo do plantio, e eles com o custeio aprovado e não conseguiam plantar. Para te resumir, nesses 10 dias o banco mandou o acordo, né, onde extinguiu todos aqueles contratos que ele tinha assinado
E outra, a modalidade de garantia era a hipoteca no primeiro contrato. No segundo contrato, que eles foram assinar lá na propriedade do nosso cliente, eles substituíram pela alienação fiduciária. É uma garantia extremamente nociva, uma garantia extremamente complicada. Então, com 10 dias, eles mandaram um novo acordo, fixaram esse novo acordo em mais ou menos 470 mil, que era mais ou menos o que nós tínhamos pedido. Né? Nós assinamos o acordo, veja bem, assinamos o acordo em 4 ou 5 dias, pegamos a assinatura de todos, de todo esse pessoal envolvido na relação, e com mais 3 dias todos estavam com o nome fora do Serasa, ou seja, todos estavam tranquilos, todos estavam com o nome fora do Serasa, sem ter precisado mover qualquer tipo de ação contra o Banco do Brasil. E aí, queridos, que entra tudo isso. Nós temos que, assim, levar em consideração que o nosso cliente, o produtor, ele vai pagar sempre, ele precisa pagar e precisa arcar com o seu débito. Nós, profissionais advogados, temos que levantar, e nesse curso que nós vamos ter, breve, aí estamos em fase de confecção dele, nós vamos ensinar tudo isso, como que se faz toda essa situação. Mas ele tem que pagar sim, dentro da capacidade real de pagamento dele. Aqui na nossa região, segundo palavras desse superintendente que me atendeu há 4 anos atrás, na região de Cascavel, praticamente ele nunca tinha ouvido falar da arguição de manual de crédito rural. E o que fala o manual de crédito rural claramente para vocês, amigos advogados, entenderem, né? O manual de crédito rural, em seu item 2.6.9, prevê que, independentemente de consulta ao Banco Central, será devida a prorrogação da dívida desde que a incapacidade de pagamento do mutuário decorra comprovadamente de alguma das 3 hipóteses previstas no manual. Quais são? Dificuldade de comercialização dos produtos, né? Letra B, frustração de safras por fatores adversos, né? Eventuais ocorrências prejudiciais ao desenvolvimento das explorações. Então, voltando ao assunto que nós estamos falando, quando você tem uma perda de animais considerável e não deu causa em relação a isso, foi uma perda, o meu cliente teve uma perda em que toda uma região teve perda de produtividade por causa de mastite e brucelose, né? E os animais, todos eles são documentados, todos eles, quando você vende ou se desfaz desses bichos, todos eles são dados baixa. Então, nós montamos um processo judicial e apresentamos administrativamente que o índice do sucesso ia ser muito grande. Possivelmente nós íamos pedir uma prorrogação. Veja bem, eu esqueci de algo muito importante. Nós acertamos em 470 mil a dívida desse cliente, e anote aí, 470 mil reais com 1 ano e meio, 2 anos de carência e mais 8 anos para ele pagar. 2 anos de carência e mais 8 anos. Ele quitou, tipo assim, eles tinham envolvido naquela operação, naquele contrato mata-mata, até o financiamento do carro, que ele tinha um verdadeiro absurdo. Crédito rural, crédito comercial, cartão de crédito, e meteram 3% de juros no produtor de leite. O cara não paga, mas não paga nunca, ele não paga entregando a propriedade. O endividamento dele já era maior praticamente do que valia a propriedade. E isso assim ativa, queridos, eu peço perdão, mas isso ativa uma ira saudável no meu coração, que eu não largo esse cara nunca, até não resolver o problema dele, né? Então, o que aconteceu? Nós fizemos, 2 anos de carência, ele pagou ali, eu acho que na verdade uns 20 mil, 18 mil, que era colocar essas parcelas em dia, uma outra parcela de um outro negócio, o restante 2 anos de carência e mais 8 para pagamento, né? Então, assim, geralmente dentro da superintendência dos bancos nós encontramos pessoas boas, com raríssimas exceções, né? Aquele superintendente me atendeu muito bem, né? Fez tudo isso. E aí, quando eu fui contar para esse cliente, para o que nós tínhamos conseguido, cara, ele não acreditou, né? Ele começou, eu me emociono um pouco, porque eu lembro, ele reuniu toda a família assim e falou assim: isso é um milagre, né? Porque o produtor ele tá tão acostumado a ser assaltado, ele endeusa tanto esse pessoal de banco,
o gerente da carteira agrícola, eles pensam que os caras são amigos deles, né? Eles pensam que os caras estão ali para ajudar e não é assim. Eles estão ali, eles não conseguem ajudar o produtor porque eles são vinculados às regras que o banco dita. E nós, a nossa proposta como profissional, e você que me assiste aqui, advogada, é tirar esse poder que o banco tem sobre o produtor. Nós temos que levar isso à apreciação judicial, aplicando o manual de crédito rural, fazendo uma nova capacidade de pagamento, que foi o que nós fizemos, né? Nós pegamos com aqueles animais o que ele ia gastar para repor aqueles animais no plantel dele, fizemos uma nova capacidade de pagamento, isso tudo dentro do processo administrativo, que dava exatamente 2 anos de carência e mais 8 anos para ele pagar. E foi o que aconteceu. Então notificamos o banco antes de tudo, né? Então, assim, um passinho. Primeiro você tem que ouvir, o primeiro passo, ouvir a história do cliente e dar essa atenção para ele, deixar ele falar. Eu, se eu não tivesse deixado o meu cliente o primeiro falar, eu não queria saber que aquela execução que ele estava sofrendo era advinda de crédito rural e não de comercial, né? Segundo lugar, fazer todo esse laudo de incapacidade de pagamento agora, atual, e fazer um laudo de capacidade de pagamento real da propriedade, não aquele fictício que ele assina para ter acesso ao crédito. Geralmente o cara é um correspondente do banco e vai fazer justamente para ele ter o acesso, né? Então, o segundo passo é fazer fazer essa capacidade real de pagamento, onde pode dar 2, 3 anos de carência e até 10, 12 anos para o cara pagar, e notificar o banco. Se o banco não responder, não falar nada em uma semana, você tem que tomar as medidas judiciais cabíveis. E agora eu abro uma parte aqui. Queridos, você não vai ingressar na advocacia do agronegócio fazendo 1 ou 2 cursos, por mais, nós temos poucos, mas bons cursos sendo ministrados por pessoas boas, né? Se eu der aqui todas as peças que nós usamos aqui para defender o produtor rural, amigo, possivelmente você não vai conseguir fazer, né? Porque, cara, o tema ele é muito específico. Nós não despachamos nenhum processo, nós não protocolamos nenhum processo nosso sem ir despachar com o juiz. E não podemos cobrar o conhecimento do juiz fundo como nós temos. O juiz tem um conhecimento raso de tudo isso. Hoje, o nosso maior desafio na pandemia é despachar com o magistrado, fazer ele nos ouvir, fazer ele entender o tema, e sempre quando ele entende esse tema, ele nos dá a liminar que nós precisamos para manter o nome do nosso cliente fora do Serasa, que é a morte para ele, porque sempre envolve vizinhos, envolve um monte de gente, né? Então nós precisamos disso, precisamos manter o nome do nosso cliente fora dos órgãos desabonatórios de crédito, até porque ele precisa plantar, ele precisa continuar com isso, ele precisa continuar com a vida dele. Mas assim, tem pessoas que copiam as nossas peças, profissionais, advogados, e não tem o mesmo resultado nosso, porque cada situação é uma situação, né? Cada caso é um caso, né? O Dr. Lucas Canassa, eu aprendi a duras penas, é um dos melhores do Brasil, na minha opinião. É um piá, tem 27 anos, 28 anos, é aqui do grupo, é o nosso diretor jurídico. Nada sai daqui sem o aval dele, e ele vai estar junto nos cursos, juntamente com a doutora Odara e outros tantos que nós vamos empenhar aí nessa missão maravilhosa. Cara, ele sempre falou, fique tranquilo, nós fizemos isso com o coração, com o conhecimento, e cada ação ela é diferente uma da outra, né? Nós temos um aproveitamento hoje aqui no escritório de casos positivos de 97% dos casos que nós atuamos, né? 97%. E quando você entrega uma notícia como essa que nós entregamos para essa família desesperançosa total, já tinha posto a propriedade à venda para quitar a dívida, para não ir a leilão, para não passar vergonha, meu amigo, quando você faz isso e vira naquela choradeira toda, e vira naquele momento eu entreguei um presente de aniversário para aquela família, porque o patriarca estava de aniversário, né? Ele não acreditava que tinha dado tudo certo, ele não acreditava que aquilo realmente estava acontecendo, né? Ele falou assim, cara, eu já tinha posto minha propriedade à venda, porque eu não queria que ninguém me tomasse essa propriedade no leilão. Vocês estão entendendo o tamanho dessa missão?
que você que está me assistindo hoje, se você quiser realmente encampar, e nós vamos oferecer meios para isso através de algumas técnicas que vamos fazer, que vamos oferecer nesse curso, que vai ser um curso voltado realmente para a prática, né? Para aquilo que você pode falar, aquilo que você não pode falar, desde o atendimento, a contratação de honorários, tudo isso nós vamos oferecer. O curso, eu creio que até o final do ano vai estar pronto, vai estar colocado à venda aí para que a gente possa, e mais, não vai ser só o curso, nós vamos ter um programa de mentorias para colocar o maior número de profissionais qualificados para mudar a história de um monte de produtor Brasil afora, né? E aí, o seguinte, entregamos a notícia e esse cliente, veja bem, esse cliente já apresentou para nós, já trouxe para o grupo mais de 10 pessoas que estavam na situação dele. Queridos, você vai se conectar, e preste bem atenção, você advogado. Você vai, quando você chega numa pessoa endividada, se ele não sentir que você está ali para tentar resolver o problema dele e não se conectar com a dor dele, e sim com o dinheiro, porque as causas, eu já falei para vocês, as causas que envolvem o agronegócio são causas, em sua grande maioria, milionárias. Nós temos clientes aqui grandes e temos clientes pequenos, né? Mas o pequeno nosso, ele parte de 600 mil reais e passa de 100 os maiores, 100 milhões de reais, né? 70 milhões de reais, né? Então, assim, se ele não sentir que você está conectado com a dor dele, com o sofrimento dele, e está ali para resolver o problema dele, ele não vai te contratar, né? E outra, se você não tiver um resultado para mostrar para ele de caso que você já atuou e solucionou, dificilmente ele vai te contratar, porque esse povo ele já tem o faz tudo, ele já tem o colega faz tudo, que vai pegar aquilo possivelmente. Rapaz, o que mais a gente faz hoje no escritório é retrabalho de coisas que estão praticamente perdidas, né? Praticamente perdidas. E nós conseguimos reverter muitas vezes, não só com conhecimento, mas com a graça de Deus, com a missão que Deus nos deu de fazer a diferença nesse público que nós tanto amamos. Então eu digo assim, preste bem atenção. Se nós estamos oferecendo, do Grupo Seagro, Rogério Augusto Silva Advogados, uma oportunidade de uma formação, né, que você pode começar para ganhar bastante dinheiro, sim, isso é inevitável, é o fruto do teu sucesso, mas acima de tudo, para mudar a história de muitos produtores, né? Mudar a história de muitos produtores. E isso não tem dinheiro que pague. O olhar daquela senhorinha, né? Daquela senhorinha que beirava os 90 anos, se é que já não tinha, explicando para ela que ela ia poder dormir à noite, o patriarca daquela família com o filho médico, e nunca tinha ido visitar o filho, que ele ia conseguir dormir, que ele só ia precisar pagar o banco dali 2 anos, cara, isso não tem valor. Desculpa, isso não tem preço, isso tem valor, né? Isso tem valor. Então, amigos, eu fico assim, ó, o Dr. Lucas aí acabou de entrar, prazer, Dr. Cleverson. Então, assim, isso é muito, causa uma satisfação pessoal muito grande. Ela vem a coadunar com aquilo que a gente acredita que é em algo superior chamado Jesus Cristo. Então, solucionamos aquele caso, já nos indicou mais de 10 clientes, porque o cara ele está com um problema de dívida, ele se relaciona com pessoas que estão endividadas também. Você solucionou o problema de um, amigo, você vai possivelmente solucionar o problema dos outros, e esses outros vão acabar vindo para o teu escritório também. E se você manter a parcimônia, não se deslumbrar com o número de receituário, de dinheiro que vai entrar e a perspectiva de dinheiros que vai entrar no teu escritório e abundar isso, transformar isso em valor para as pessoas, você vai ficar milionário num curto espaço de tempo. Nós mudamos para uma sede agora de mais de 700 metros quadrados, né? E por que isso? Porque nós conseguimos gerar valor, né? Conseguimos gerar valor para o produtor. A nossa intenção é simplesmente acabar com o sofrimento dele, prorrogar essas dívidas e não ficar renegociando mais. E a renegociação, vocês sabem que é extremamente violenta, acaba com o sonho de qualquer produtor. Você sai de contratos rurais para contratos comerciais que ele nunca mais vai conseguir pagar essas dívidas, e geralmente sai da hipoteca para uma alienação fiduciária. E agora tome muito cuidado, né? Essa MP do agro
veio assim para simplesmente virar o que era exceção, alienação fiduciária, agora referendou e tornou a alienação fiduciária de parte da propriedade do produtor como regra geral. Então é uma situação extremamente nociva para o agronegócio, para aqueles que estão plantando, e nós temos que ter muito cuidado e estarmos muito bem preparados para atender esse povo. Galera, nós já estamos aqui com 46 minutos de live. Eu quero que vocês me ajudem a divulgar isso, tá? Possivelmente na sexta-feira, né? Exatamente, André, é isso aí. Possivelmente na sexta-feira nós vamos estar aqui, quinta ou sexta, tem que dar uma olhada, porque esse lockdown parcial, ele mexeu com as estruturas aqui, nós temos parte trabalhando aqui, parte nós estamos home office e precisamos aí continuar, porque o agro não para, é a nossa cidade mais 4 ou 5 cidades do estado do Paraná que estão fechadas. Então, assim, possivelmente na quinta ou na sexta-feira nós vamos abordar mais um caso prático como esse. Eu falei do primeiro. Vocês entenderam que nesse caso prático, é o primeiro caso aqui no escritório, né? Nós solucionamos a vida do produtor, porque encontramos uma superintendência, uma pessoa séria, né? Uma pessoa extremamente correta, nos atendeu com bastante eficácia, mas antes disso, a superintendência ela vai sentar, vai chamar você para uma negociação, se ela tiver risco de perder, amigo. Preste bem atenção. Resumo da ópera. Se você for bom, você vai ter algo diferente daquele profissional que é o faz tudo, que copia as peças dos outros advogados e baixa não sei o que do Google. Esse cara nunca vai conhecer uma Magicor da vida, né? Ou uma superintendência de Sicredi ou Cicobi, o que for, ou um Crédito Coamo, no nosso caso aqui Crédito Copavel. Então, se você se preparar a investir nisso, se tornar um bom naquilo que faz, você toda hora vai estar participando desses comitês, toda hora vai ter assessoria ligando para você para um bom acordo, porque os resultados, mesmo os primeiros, que são os administrativos, já vão ser bons, né? As primeiras propostas, quando bate uma notificação nossa, para pedido de abertura de um comitê, com uma perícia, com uma auditoria, com capacidade real de pagamento, com laudo de perda parcial total de safra, nós somos atendidos rapidamente, já com propostas diferentes daquelas propostas que foram apresentadas na agência, ok? Então, quando mesmo assim a proposta ainda é longe, fora totalmente da capacidade econômico-financeiro do produtor, aí nós ajuizamos o processo. O processo que nós ajuizamos, ele visa, primeiramente, resguardar o nome do produtor. E eu dou a certeza para os produtores que são atendidos por nós, de 96% de chance de nós respondermos o processo com o nome fora do Serasa, né? O nome fora do Serasa, para que ele possa pegar crédito público, não de banco. Amigo, passa pelo banco, crédito é do Bolsonaro, ok? Só para você entender, né? Quem fomenta a agricultura nacional somos nós, pagando imposto para o Bolsonaro, que é nosso presidente querido, gosto muito dele, conheci ele pessoalmente no Rio de Janeiro, né? Então é o dinheiro dos teus impostos que fomenta o agronegócio e passa pelo banco. O que acontece? Quando você não paga, o banco tem a obrigação de pagar, porque é a missão dele, né? E aí ele tem a obrigação de pagar e prorrogar aquilo se tiver enquadrado no manual de crédito rural, ou seja, se você não pegou o dinheiro do teu plantio, comprou avião, comprou fazenda e tudo mais, se você aplicou na atividade, você tem o direito de prorrogação, ok? Esse direito de prorrogação, o banco nunca vai explicar para o teu cliente, nunca vai falar, porque o spread que ele ganha em cima é muito pequenininho, ele vai querer vender para o teu cliente um dinheiro deles que vai a 1, 2, 3, 4% ao mês. Aí está todo o receituário dele e a falência total do seu cliente, ok? Então, por isso, nós vamos, nesse caso, nós fomos chamados até lá, os contratos foram anulados, os contratos que ele tinha de renegociação foram totalmente anulados os contratos, e foram voltados aqueles contratos primários, originais, os primários de 4 ou 5% ao ano, dado uma carência de 2 anos, com o prazo de 8 anos para ele pagar, que era a realidade financeira e econômica da propriedade dele. O produtor rural, ele tem que pagar suas dívidas, queridos, com produção.
Se é leite, é com leite. Se é grão, é com grão. Se é com animal, é com animal. Produtor rural não tem que vender fazenda para pagar dívida de banco, se bem assessorado, ok? Se bem assessorado, isso não acontece. Agora, o produtor rural que ainda tem, que não busca um profissional da área para lhe atender, consequentemente vai perder tudo que tem e ainda vai ficar devendo para o banco, ok? Então, nós temos que nos qualificar cada dia mais e andar sempre um passo lá na frente, ocuparmos os espaços que nos é devido, porque quando você colega que me assiste, não ocupa o espaço que é para você ocupar, outro vai ocupar, ok? Então se posicione como um defensor de produtor, como nós somos. Algumas assessorias, infelizmente, aí um pouco assim, nos odeiam, não gostam de nós, e nós amamos a todos. Nós fizemos o nosso trabalho e eles fazem o trabalho deles, mas fora do profissional, nós somos colegas e tudo mais. Mas infelizmente alguns levam para o lado pessoal e nós não estamos nem aí. Nós temos uma missão muito clara a fazer, que é a defesa do produtor rural com unhas e dentes. Nós não largamos o osso de forma alguma, ok? E é com isso que eu quero passar para vocês, essa metodologia, né, de como funciona tudo isso, de como é essa advocacia de crédito rural, de devedores de crédito rural na prática, como acabar com isso, como você terminar com esse problema que assola tantas famílias. O nosso debate principal, veja bem, com o Chico Graziano, do portal AgroSaber, se não me engano, foi nesse sentido. Ele realmente não conhecia essa realidade, foi destaque no canal Terra, depois eu vou disponibilizar esse debate aí nas nossas páginas para que você possa assistir. Foi algo assim, uma pessoa extremamente competente, o Chico, um cara que eu gosto muito, um cara que é sério nas suas convicções, nas suas colocações, um cara extremamente correto, mas ele concordou comigo e que o pequeno e o médio produtor, ele é assaltado muitas vezes pelas instituições de crédito, instituições essas muitas vezes criadas para defendê-lo, ok? Que é o caso das cooperativas. Então, queridos, se você gostou, compartilha isso, vai ficar gravada aí a live, né? Vai ficar gravada essa live, compartilha, eu vou disponibilizar, eu acho que quinta ou sexta-feira nós vamos falar dessa prorrogação de casos que nós conseguimos, assim, do que depende essa prorrogação. Nós temos casos de prorrogação de 15 anos sem pagar nenhum real. Amigo, 15 anos sem pagar nenhum real para instituição de banco. Você está entendendo? Então isso existe, isso é real, agora depende do conhecimento técnico, né? Conhecimento técnico, teórico e prático muito grande. Não é para qualquer um que isso vai acontecer. Você tem que se empenhar, se qualificar, buscar a solução. E nós temos aqui disponível já a sentença, né, de primeiro grau, eu não acompanhei o acordo, acho que está para ser julgado, em que o produtor teve 15 anos, a execução foi suspensa, extinta, uma coisa assim, eu não lembro exatamente de cabeça, para que o produtor pagasse somente em 2031, levando em consideração as perdas de safra que teve, ok? Eu agradeço muito. Se você gostou, dá um tchauzinho, dá um joinha aí para que a gente possa se animar aqui a continuar. A nossa missão agora é gerar conteúdo para que você possa saber olhar para essa área como uma área assim extremamente, como é que eu vou dizer para você? Rentável? Ela é muito rentável, mas assim, extremamente, sei lá a palavra, mas extremamente assim, com um propósito extremamente relevante, né? Quando você consegue mudar a história de uma família que vem sofrendo com endividamento há 10, 12, 15 anos, não tem dinheiro que pague, amigo. Em muitos processos aqui, nós advogamos de graça. Em alguns, não são todos, porque nós precisamos, né? Mas muitos processos em que nós, pela nossa convicção, nós somos em 12 advogados, queridos. Só para você ter uma ideia, somos em 12, estamos em 12 já. Éramos em 9, estamos em 12, uma banca de 12 profissionais aqui em Cascavel, fora aqueles que já atuam no Brasil, né? Então, assim, quando nós julgamos que o que nos separa de solucionar é um dia nós custeamos muitas vezes o trabalho do perito, alguma coisa assim, para que a dor daquela família termine, né? Então, se você vier para o jogo, se você vier para o nosso time,
com esse coração, você vai ter uma prosperidade extremamente saudável, é uma prosperidade com valor, você vai gerar valores que o dinheiro não compra em muitas famílias que você for atender. Então compartilhe isso aí, nós vamos deixar salvo. Eu agradeço a todos, eu vi que tem pessoas aí do Brasil todo, Tocantins, Minas Gerais, Goiânia, aí o Ítalo Jaguara, que falou que tá 40 graus lá, né, Ítalo? Você vai pagar um churrasco lá, mas tem que ser no ar-condicionado, né? Nós estamos aqui com 9, batendo os dentes, 8,7 agora em Cascavel. Tá frio do caramba. A doutora Raula tá passando frio lá em Toledo, igualzinho a gente. Tá no lockdown também, né Raula? Doutora Odara também deve estar passando um frio lascado. Paludo, Fernandão Paludo lá de Palotina. Raquel, muito obrigado pela atenção, muito obrigado, né, por vocês me aguentarem até agora. A todos um grande abraço do fundo do coração, fiquem com Deus e eu espero ter suprido a expectativa de todos nesse primeiro encontro. A série vai longe, hein? É que nem a Operação Lava Jato, tá bom? Vai longe, um abraço, Deus abençoe a todos, sucesso!